Gênesis 22, 17 diz assim, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia da praia. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Preste atenção nessa palavra. Agora abra sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 33. A gente precisa fazer uma ponte aqui para que você entenda esse tesouro da areia, tá? Olha só, a Bíblia diz assim no versículo 18, olha essa bênção. De Zebulon disse, alegra-te, Zebulon, nas tuas saídas marítimas, e tu, Isacar, nas tuas tendas. Os dois chamarão os povos ao monte, ali apresentarão ofertas legítimas, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos na areia. Preste atenção, Então, quando a Bíblia está falando de tesouros, ela está falando aqui daquelas manifestações, por exemplo, do Espírito, dos 7 Espíritos que estão ali registrados no livro de Isaías, no capítulo 11, que vai falar do Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor. Então a Bíblia começa a trazer revelação de algo aqui para nós, viu? Deus abençoe, Beto, que Deus abençoe a sua vida, a Lucideia também. Graça e paz, meus irmãos. Veja bem, falar de tesouro da areia é entender isso daqui, que é um tesouro, é o tesouro da abundância. Por exemplo, quando você lê lá no Novo Testamento, eu estou falando aqui, eu quero fazer uma relação para que você entenda. Graça e paz, essa ideia. Diz assim a palavra, Mateus capítulo 4, versículo 13. E deixando Nazaré, olha, presta atenção, foi morar em Cafarnaum, situada à beira do mar, nos confins de quê? Zebulon e Naftali. Olha a referência de Deuteronômio. Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas. Olha só, Melk, olha só, Bárbara, Deus abençoe meus filhos. O povo que jazia em trevas, é o que a Bíblia diz, viu grande luz, tá? Viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Começou a entender as pontes? O Espírito Santo, obra dele na nossa vida, e agora Jesus está ali, próximo de Zebulon, Naftali, ali no mar da Galileia, numa região que era a região dos gentios, que a Bíblia diz uma região de trevas, onde a luz começou a crescer, a superabundar ali. Vamos mais um versículo para a gente entrar na palavra. Romanos 4,17. Como está escrito: por Pai de muitas nações, te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. O Senhor é bom mesmo, viu, Francis? Eu acho que a Francis começou a entender essa palavra aqui. Porque veja bem, quando eu estou falando de tesouros da areia, eu estou falando justamente disso, de algo que foi maravilhoso, um acontecimento muito grandioso, que foi justamente de coisas insignificantes que Deus começa a usar para tornar coisas grandiosas, transformar em coisas grandes. Ou seja, a Galileia o que era? Local de trevas, local desprezível. Mas aí houve um mover de Deus ali naquele lugar. Jesus começou a caminhar ali e ali transformou a Galileia dos gentios num celeiro, ou melhor, no maior celeiro espiritual da história. No maior celeiro espiritual da história. Preste atenção nisso aqui que você vai entender. Porque veja bem, o tesouro, na verdade, é o caminho
para edificar em cima de dificuldade. Era trevas, veio luz. Era uma região desprezível, mas agora é um celeiro espiritual. Preste atenção que eu acho que você já começou a receber a luz de Deus aí na tua vida. Pastor, não estou entendendo nada. Vai entender. Quando eu recebo os tesouros da areia, o que eu estou fazendo? Eu começo a construir onde ninguém construiu. Você está entendendo? Eu vou construir onde ninguém construiu. Eu vou já chegar, você vai vibrar com a palavra no final. Vai vibrar, tem uma revelação, Joana, no final. Você vai vibrar. Você vai construir onde ninguém construiu. Você lembra de Noé? De repente Noé está ali pegando tábua de cipreste, está fazendo ali, calafetando, e de repente ele constrói uma arca gigantesca. O que ele fez? Ele construiu o que ninguém construiu. Comece a pensar e glorificar a Deus, porque você vai entender o que é o tesouro da areia. Vai entender. O que ele fez? Constrói o quê? Ele constrói com materiais, ele constrói com pessoas que não sabiam construir, mas eles estão construindo. De repente Neemias, um copeiro, ele vai e do pó, ele começa a fazer o quê? Ele começa a fazer daquela areia sonhos, e ele traz então as muralhas de volta, se torna um grande governador, e ele começa a multiplicar tesouros. Multiplicar tesouros. Preste atenção nisso daqui, viu? Multiplicar tesouros. Então eu vou construir onde ninguém construiu, mas eu também vou produzir onde ninguém produziu. Por exemplo, a Bíblia tem um exemplo que é maravilhoso lá com Isaac, lá em Gênesis 26, viu? O que ele faz? Ele está numa terra seca, ele quer ir para o Egito, mas Deus diz assim para ele: fica aí em Gerar, fica aí nessa terra seca e planta. E o resultado, ele começou a plantar, e a Bíblia diz que no mesmo ano ele começou a recolher 100 por 1, ele começou a receber. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Aí a Bíblia diz que ele ficou rico, que ele prosperou, ele ficou riquíssimo. Por quê? Ele começou a produzir onde ninguém produzia. Então, aquele que tem tesouros da areia, ele constrói onde ninguém constrói, ele produz onde ninguém produz, mas ele também descobre o que ninguém descobriu. Oh, meu Deus, agora eu entendo. Descobriu o que ninguém descobriu. Como assim? Com o próprio Jesus, irmãos. Agora você vai entender. Mateus capítulo 4, versículo 18, a Bíblia diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 tesouros da areia. Viu 2 irmãos, Luana, 2 irmãos, pastora Priscila. Ele viu 2 irmãos, chamados Pedro e André, que lançavam as redes porque eles eram pescadores. O que Jesus fez? Ele descobriu ali na areia 2 tesouros, porque aqueles 2 pescadores viraram apóstolos. Você começa a entender agora? Eles viram apóstolos, ou seja, nas areias da onde? De Zebulon, da Galileia dos gentios, no lugar do desprezo. Jesus vai lá e descobre esses homens que tinham azeite e transformaram o mundo. O que foi que aconteceu? Eles se tornaram ali homens melhores. Na verdade, dentro da sua geografia, os melhores da terra. Por quê? Porque eles vieram para mudar a situação. Então entenda isso daqui. Às vezes a gente tem um material na nossa mão, viu, Dora? Viu, Jerry? Que a gente não gosta. Esse material aqui não é um bom material. Que material é? Era um Pedro da vida, irmão. Não era um bom material. Jesus pegou Pedro e teve que transformar em rocha. Então entenda isso aqui. Nós podemos, através desses tesouros, fazer coisa grande. Às vezes você pegou algo pequeno, alguém ali que não tem aquela qualidade nenhuma, que nem Davi.
A Bíblia diz que Davi era o mais moço dos seus irmãos, o menor da sua família. Samuel entrou ali e Deus apontou para Davi, e ele se transformou no maior rei de Israel. Você começou a entender agora, Luana? Tesouros da areia, aqueles que não eram nada, trevas, insignificantes, e aí Deus começa a trabalhar na vida dele. Aí você vai entender porque hoje os grandes empresários, por exemplo, da Microsoft, aquela coisa toda, eles começaram a crescer em cima, irmãos, de pessoas que pareciam nada, e de repente se tornaram aí grandes no nosso tempo, pessoas que vieram ali com culturas, com costumes diferentes, mas eles se tornaram grandes profissionais, e eles usaram o derivado do que? Da areia, né? Para quê? Para fazer o que? Aqueles pequenos processadores poderosos, os supercomputadores, aquilo que você tem. O que Deus está dizendo para nós hoje? Deus, ele vai pegar os tesouros da areia para transformar em coisas grandes. Quando você fala fibra ótica e tudo mais, eu estou aqui na internet, eu tenho essa fibra aqui, você esquece que ali tem uma sílica gel, que é na verdade feita de areia, tá? São pequenos componentes que estão ali para fazer coisas grandes. Então Deus está dizendo algo para nós aqui, que nós podemos construir sim, mesmo com as nossas deficiências, mesmo com as nossas limitações, nós podemos transformar grandes coisas. Você está entendendo isso? Mateus 3,17, ou melhor, Malaquias 3,17 diz assim, eles serão para mim, palavra linda, gente, presta atenção, eles serão para mim, sabe o que? Particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupa-lo-eis como um homem poupa o seu filho que o serve. Meu irmão, o que você é? O que você é para o Senhor? Você é um particular tesouro. O Novo Testamento te chama de geração de reis e sacerdotes. O que é isso? Tesouros da areia, irmãos. Não éramos nada, insignificantes, mas o Senhor começou a trabalhar na nossa vida. Então você é sim esse tesouro, e Deus vai usar você, assim como você vai achar tesouros que Deus vai usar também. Aí você vai começar a entender o quanto é importante o seu chamado, que ele é mais importante do que qualquer coisa desse mundo. Deus te chamou, e o que nós éramos? Nós éramos areia, irmãos. Nada mais do que isso. E aí Deus então lhe chama a gente para quê? Para desenterrar os nossos talentos, vai desenterrar os nossos tesouros, e aí então, meu irmão, vai fazer com que nós venhamos multiplicar os tesouros. Você está entendendo aqui? Tem tesouros, irmãos, que outros enterraram, outros desprezaram, não quiseram, é areia. Mas você vai pegar esse tesouro, assim como um dia o Senhor te pegou através de alguém e fez de você alguém frutífero, alguém abençoado, alguém que faz a diferença onde você está. Você está entendendo essa palavra, Beto? Que palavra, hein? Que palavra, Joyce? Então, quando a gente começa a mergulhar na palavra, é algo tremendo, é algo maravilhoso. Mateus, no capítulo 25, o versículo 25 diz assim: receoso, olha essa bobagem, escondi na terra o meu talento. Aí o que a Bíblia diz? Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará,
e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Meu Deus, o que a Bíblia está dizendo aqui? Da areia eu estou desenterrando tesouro, mas tem gente que está enterrando tesouro. Deus te chamou para desenterrar, para crescer, para multiplicar. Quando eu desenterro os tesouros, e tem muito tesouro, irmãos, tem pessoas de valor ao nosso lado, próximo da gente, que parecem insignificantes, mas não são valorosas. Assim como às vezes o diabo quer colocar isso no nosso coração, para que a gente se veja como alguém sem valor. Você, meu irmão, é um tesouro da areia, que vai construir muitas coisas. E quando você entende isso, sabe o que acontece? Esse tesouro multiplica. Você está entendendo isso aqui? Ele multiplica, mas ele não só multiplica, esse tesouro que é você passa a distribuir. Quantas pessoas eram do nosso ministério, hoje estão espalhadas pela cidade, pelo estado, outros como alguns irmãos que estão aqui conosco na live, em outros lugares do Brasil, fazendo o quê? Eles são tesouros da areia, que foram distribuídos, para quê? Para multiplicarem mais tesouros. Você está entendendo isso? Você que foi do nosso ministério e hoje está longe, entenda, você está enraizado na cruz do Calvário, e em nome de Jesus você vai crescer e prosperar. Você não é coisa insignificante, você é particular tesouro do Senhor. E mais, quando você entende que você é esse tesouro que foi desenterrado, você começa a ser restituído e restituir ao próprio Deus. Porque quando você ganha uma alma, quando você vive direcionado pelo Espírito Santo, sabe o que acontece? Você está restituindo para Deus. Sabe aquela alma que você ganhou? É o tesouro da areia devolvendo para Deus. É o tesouro da areia que está sendo colocado no trono do Pai. Sabe aquele filho, aquele discípulo, aquele sucessor? É o tesouro da areia que vai ficar para multiplicar e manter a fé viva. Você começou a entender a palavra aqui? Então nós vamos fazer o que como tesouro da areia? Vamos conservar a fé, vamos edificar a palavra, vamos ter uma visão futurista de que a obra do Senhor não vai parar. Por quê? Porque nós somos o tesouro da terra. Fomos desenterrados e agora nós podemos sim construir onde ninguém construiu, nós podemos produzir onde ninguém produziu, e nós podemos descobrir o que ninguém descobriu. Que coisa maravilhosa, irmãos! Mas o que acontece? Existe um roubo, irmão. Qual é o grande roubo do inimigo sobre a nossa vida? É justamente não reconhecer essas areias de tesouro, é não explorar esses talentos, essas areias que Deus coloca no nosso caminho. Quem sabe a sua esposa é um grande tesouro, não é? Da areia, o seu marido, seus filhos, sua geração, seus discípulos, meu irmão, seu vizinho, talvez um tesouro enterrado que ainda vai desenterrar para multiplicar. Então entenda isso aqui, que Deus, irmãos, Ele conta com você, Ele conta com os seus tesouros, apóstolos, bispos, pastores, profetas, mestres, servos. Ele conta com você. Nós éramos areia, mas hoje nós somos um povo escolhido de Deus, a edificação da grande e poderosa santa cidade de Jerusalém, que vai subir para a glória com o Senhor. Então, irmãos, entendam isso aqui, em nome de Jesus. O inimigo, ele não vai nos impedir de tomar posse, de ocupar os tesouros da areia. Deus vai te usar
para abençoar muitas pessoas, porque você já é um grande tesouro abençoado. Sabe como é que a história termina? Apocalipse capítulo 12, versículo 16. A terra, porém, socorreu a mulher. Olha o que diz a Bíblia. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aí diz assim, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Você está entendendo aqui? Você, meu irmão, é suporte de edificação, tá? Deus, ele vai usar você para ter muitas vitórias. Todas as batalhas que o inimigo tentar travar contra você, ele vai ser derrotado, porque você, meu irmão, é areia, é tesouro da areia, que foi desenterrado para fazer o que ninguém fez, para construir o que ninguém construiu, para produzir o que ninguém produziu e para descobrir o que ninguém descobriu.